Boa noite, telespectador, boa noite, telespectadora. Está no ar o TV Com Debate, informação inteligente nas noites da sua semana aqui na TV Com. Hoje o nosso programa vai ser especial, vamos falar do nosso porto, o maior porto da América Latina, o Porto de Santos, que poderia ser muito maior do que é de fato. Para a gente falar a respeito da realidade atual do porto, das necessidades dos trabalhadores, inclusive, eu recebo hoje aqui o presidente do Sindicato dos Empregados na Administração Portuária, o Sindaporte, o Everandi Cirino dos Santos. Muito boa noite, Cirino. Prazer, finalmente você está aqui no nosso programa, pelo menos enquanto estou aqui à frente da apresentação, é a primeira vez que eu tenho o prazer de recebê-lo. Boa noite. Não, é que a agenda sua é muito corrida e a minha, os espaços que eu tenho, que é durante o dia, né, de noite eu tenho o costume de dormir cedo, principalmente quando tem jogo do Corinthians, eu não sou muito propenso a sair de noite. Você fica concentrado. Nós estamos aqui para discutir, nós estamos passando uma fase difícil no Porto, né? O Porto deve futuramente entrar no hall da imprensa, divulgar da Lava Jato, mas nós vamos contar essa história. Então teremos desdobramentos na Lava Jato aqui no nosso Porto? É inédito, exclusivo para você, Guto. A Polícia Federal, segundo informação de um site de Brasília, pegou indícios que na lei 12.815, ou seja, a medida provisória 595, tem indício que empresários ligados ao setor portuário contribuiu para que a lei fosse aprovada. Inclusive, foi divulgado no site em Brasília que a Polícia Federal tem informações que queimaram o papel na CEP. É o próximo capítulo da Lava Jato. CEP, Secretaria Especial de Portos, criada no governo Luiz Inácio Lula da Silva. Foi positivo para o setor portuário, deu mais espaço para a questão portuária, tratou assunto específico do porto do jeito que merece. Nós éramos apêndice do Ministério do Transporte, era o patinho feio. Tivemos uma secretaria específica para discutir a questão portuária. Infelizmente, o governo interino, ou golpista, como muitos gostam de chamar, inclusive eu, extinguiu a CEP sem levar em consideração a importância da CEP e, ao extinguir a CEP, também não designou, não passou as atribuições da CEP, através de medida provisória, diretamente para o Ministério do Transporte. Hoje nós temos 2 secretários executivos no Estado do Transporte para tratar de assuntos e 2 galos num galinheiro, um vira-galinho. E nesses 2 executivos, algum manja de porto, entende? Já teve aqui no porto, já andou de barco, alguma coisa assim ou não? Não. Mas você também quer muito. Nenhum que teve na CEP, né, na antiga CEP, manjava de porto. Né? Era Rio de Janeiro, era Ceará, Norte, Nordeste, né? Mas isso não tem. Tem o Luiz Otávio, que é secretário executivo, é um dos secretários executivos, que já foi secretário executivo na CEP, e hoje ele vai discutir a questão portuária. Só que ele defende uma secretaria executiva só, uma pasta exclusiva, não dividindo uma pasta para assuntos portuários. Uma coisa é questão infraestrutura, outra questão administrativa. Então, eu acho que nós deveríamos ter uma pessoa para discutir tudo sobre o porto. E ele está discutindo essa situação, deve ter uma definição em setembro, quando tiver definido o impeachment da presidente ou a volta da presidente. Nessa questão, Cirino, trabalhadores e empresários, eles andam juntos na necessidade de haver ou uma secretaria especial com status de ministério, ou um órgão específico para se cuidar da questão portuária? Não, os empresários e trabalhadores, nessa questão específica, têm o mesmo objetivo. No entanto, os empresários, eles são gulosos, como sempre, e eles vão ter um pouquinho de prejuízo, que é agora com a questão da proibição de contribuição para a campanha. Então, o lobby deles vai ser mais fraco, porque agora não adianta ficar abrindo as portas, porque não pode contribuir para a campanha. Igual nós, vai ser na discussão técnica. Eles querem uma pasta exclusiva para assuntos portuários, deveriam ter feito um trabalho para retornar à CEP, que eles tinham poder, Mantelli e outros
sempre tiveram um canal aberto com o governo, seja qual for o governo, seja PSDB, PT, interino, golpista, eles sempre tiveram um canal aberto, deveria fazer pressão para a retomada da CEP. Isso é um fato. Só que eles são gulosos. Além deles querer discutir Porto, especificamente, eles estão agora com o movimento de rever a Lei 12.815. Revendo a lei, os trabalhadores têm certeza que vai sair prejudicado mais uma vez. Toda vez que mexe na lei dos portos, os trabalhadores têm prejuízo. Uma das teses que eles defendem é que o custo da operação portuária, ou seja, o custo com a exclusividade de contratação pessoal do órgão para a operação portuária, principalmente no caso público, no porto público, o custo ficou muito alto. Então, eles querem tirar a obrigatoriedade de requisitar trabalhadores através do órgão. E também flexibilizar a relação com o trabalho, terminais privativos com terminais porto público. Eles fizeram um dossiê, uma planilha, e alega que o custo aumentou com a Lei 12.815. Eles vão trabalhar nesse sentido, inclusive já tem uma reunião marcada com a Casa Civil, com o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, colocando as propostas dele. Nós temos que ficar atentos, os trabalhadores portuários do Brasil todo, e em especial os Santos. Para o nosso telespectador entender, Cirino, essa lei que você citou, a 12.815, substituiu a 8.630/93, que, na minha opinião, era uma lei muito boa, porém não foi aplicada na sua integralidade, né? Eu queria que você comentasse as diferenças e se, na sua opinião, a 8.630 era melhor do que a 12.815. Não era melhor. A Lei 8.630 foi uma luta que os trabalhadores tiveram. Aí eu me lembro do companheiro Vanderlei, que era o presidente do Sindicato da Estiva na época, que ele dizia que ela era um monstro, transformou em uma lei aceitável. Ela tirou o direito dos trabalhadores, a Lei 8.630, alterou a relação capital-trabalho, acabou com a operação portuária da Codesp, que era feita pela Codesp, ou seja, ela mudou a relação capital-trabalho muito grande no Porto. E era recente, tem 20 anos a lei, praticamente, então a lei ainda estava se adaptando, ainda estava sendo implementada em alguns aspectos. Aí que eu volto ao início do programa. Os empresários, principalmente que tinham interesse no cais privativo, ou cais fora do sistema, ou porto fora do sistema, do jeito que vocês querem entender, que tivesse uma regra diferenciada. Alguns terminais, principalmente o Eike Batista, fazendo parênteses, Eike Batista virou evangélico. Eu vi. Depois que o Eike Batista virou evangélico, em nome de Jesus, voltando para o nosso tema aí. Então o Eike Batista tinha um interesse, vocês acompanharam aqui na Baixada Santista, que ele queria fazer um porto em Peruíbe, Itaém, aquele lado lá, então queria um regime diferenciado do porto público. Então, eles apostaram numa modificação da lei. E conseguiram modificar a lei em vários aspectos, fazendo o regime diferenciado no cais privativo, né, do porto público, favorecendo os grandes terminais dos privativos, né, com uma regra diferenciada, com facilidade, podendo trabalhar com carga de terceira, carga própria, ou seja, é uma relação totalmente, uma concorrência desleal com um porto público. Então, eles conseguiram isso aí. Agora, eles querem mais além. Eles querem tirar o direito dos trabalhadores do órgão de ser contratado nos terminais e no cais público. Haja visto que, recentemente, tem um conflito do Sindicato dos Estivadores, a categoria dos estivadores, que é uma categoria centenária, onde que os empresários trabalham um passo largo a que seja 100% num prazo de 5 anos, ser todos eles vinculados, não ser mais avulso. Isso é uma luta que nós vamos ter, seja no governo golpista, ou seja no governo eleito, isso não interessa. Nós vamos ter que ter essa luta, porque os empresários têm um poder de pressão e um lobby muito bom, porque tem poder econômico. Não é porque tem argumento, é poder econômico. Então, a 8.630, ela garantia ainda o trabalhador avulso, o trabalhador registrado e cadastrado no órgão gestor de mão de obra. Cada porto deveria criar o seu ógmo. Essa força de trabalho era ligada ao ógmo, que era o que escalava, era o que disponibilizava os trabalhadores para atuar em todos os terminais. Os empresários, então,
optaram e decidiram criar o vínculo empregatício, ou seja, contratar trabalhadores a prazo indeterminado com carteira assinada. E aí o objetivo era, nesse início, realmente, lá na frente, acabar com o trabalho avulso. Isso. Na lei, ela já permitia trabalhar com o pessoal vinculado de avulso. A 8.630. Isso, só que é exclusivo do órgão. Só que não estava muito claro, assim, não tinha uma posição muito favorável aos empresários. Aí eles foram mais além. Aí, na lei 12.815, aí deixaram claro, pode trabalhar com o pessoal vinculado. Aí eles querem trabalhar com 100% vinculado. Esse é o grande desafio. Por quê? O poder de pressão, de negociação dos trabalhadores avulsos é muito maior do que os trabalhadores vinculados. A relação com o trabalho fica muito difícil para nós quando o trabalhador não é do sistema. Então, tem um poder de resistência muito maior. Então, nós estamos enfrentando essa crise e está dando um reflexo no sindicato. Há sindicato que os trabalhadores não conseguem entender a mudança, ainda acreditam que é possível bancar 100% avulso, é possível ter a prioridade na contratação do trabalhador em terminais fora do porto público, e aí traz conflito com os sindicatos, que hoje nós estamos um pouco fragilizados. E aí os sindicatos, fazer uma observação aqui, os sindicatos também, inclusive na época da criação e da elaboração da 8.630, eles poderiam, naquele momento, falando do nosso porto aqui, que é o maior porto da América Latina, que é o porto que serve de exemplo para os outros portos do Brasil, seria aquele momento o ideal para se discutir a criação de um sindicato único, sindicato dos portuários? Esse tema do sindicato único, ele é bom para estudiosos. Teóricos. Teóricos, mas é difícil, muito difícil. Olha, eu já falei isso várias vezes, vou repetir. O porto, os trabalhadores portuários, eram um sindicato só. No passado, há 100 anos atrás, era um sindicato só. Aí, a primeira crise que teve é remuneração, porque o dinheiro fala mais alto. Sempre. Quem estava a bordo achava que o esforço físico era maior de quem estava em terra. Que eram os avulsos tradicionais, né? Não, não era trapicheiro. Era trapicheiro. E depois vieram a ser os avulsos tradicionais. A estiva, vigia. Aí tem um tabu entre o primeiro sindicato, que é a estiva, ou os arrumadores. Não, é os ensacadores. Aí tem essa tese. Eu acho que foi o estivador, porque nós estamos falando de porto é a área primária e era o trapicheiro, né? Era o trapiche. Trapiche era aquela ponte de madeira, e o trabalhador pegava o saco, subia na ponte e jogava lá em cima. Era o mesmo que fazia embaixo e em cima. Era um sindicato só. Aí, em 1930, surgiu o Sindicato dos Operários Portuários. Já houve 2 sindicatos. Rachou ali. Não rachou, não. Que aí... Interesse diferenciado, não é rachou. Rachou é o termo de briga, não foi com briga. Aí, em 1933... fundou o terceiro sindicato do porto. Antes de você falar do terceiro, então se houve uma divisão, o pessoal de terra, os operários portuários e o pessoal de bordo. E de bordo. Aí 33, terceiro sindicato. Terceiro sindicato. Aí eu não estou contando com os ensacadores, né? Não estou contando com eles. Porque como eles tinham uma atividade fora do porto, então eu estou dizendo portuário da área primária. Aí surgiu o terceiro sindicato, que é o seu presidente atualmente, que é o Sindicato da Administração Portuária. Por quê? Porque quando tinha proposta, negociação, embate capital-trabalho, o grupo que frequenta a Assembleia, o grupo maior leva a vantagem. A proposta sempre é interesse da maioria. E a minoria era o pessoal administrativo, considerado naquela época como Mauricinho, coisa que não era. O pessoal que trabalhava na repartição, dentro da companhia escritório, armazém, chefe de seção, guarda portuário, chefe da oficina, ou seja, cargo administrativo de gestores na época, né? E aí formaram o Sindicato da Administração Portuária. Então, surgiu o terceiro sindicato. Depois veio o Sindicato dos Guindasteiros, sindicatos que era específico da empilhadeira e guindaste. E continua essa relação conflitante até hoje. Sim, por exemplo, você tem infelizmente, você tem uma discussão, você vê um movimento de uma categoria, a outra não está parando. Houve nessa última greve aí,
um episódio aí que precisa ser melhor esclarecido, até para a categoria não achar que o sindicato está traindo o outro, que o Sindicato da Estiva fez greve e o navio trabalhou com gringo. Então, historicamente, nós nunca deixamos ninguém trabalhar com pessoal estranho. Então, aconteceu isso aí porque estava no terminal. Então, não foi porque o sindicato dos operários trabalhou com o sindicato com o trabalhador estrangeiro. Houve ali um mal-entendido e acho que nós cometemos um erro de não estar acompanhando a paralisação do outro, porque poderíamos ter evitado isso aí. Então, nós precisamos resgatar a unidade e é possível, independente de ter vários sindicatos no Porto, ter uma agenda única, porque o que for agenda única, o que há interesse de todos, é fácil fazer uma mobilização. O que é difícil é quando o interesse é de uma categoria, você chamar a outra categoria para ser solidário num movimento onde que você não tem nenhuma participação. Então, dificilmente, a médio prazo, existe a possibilidade de um sindicato no Porto. Essa questão que envolve a unidade dos trabalhadores, a prioridade é a garantia do mercado de trabalho para o avulso? Você acha que essa seria uma pauta única que poderia unir os sindicatos? Hoje nós temos 9 sindicatos no Porto. Sabe que agora, você é um cara que... Não adianta você querer me deixar desconfortável, porque a realidade é o seguinte, não existe esse mesmo pensamento que você tem. Você está colocando, não é você está colocando. Você, como um bom jornalista, conhece o Porto. Tem sindicato que já assimilou e já conseguiu passar para a categoria dele que a Lei 12.815 não é exclusivamente trabalhador avulso. Então, já não é. Então, não adianta você vender uma proposta de uma coisa que não é. Então, não existe possibilidade de retomar os anos 80, onde que nós éramos categoria de avulso exclusiva. Então, não existe isso aí. Então, o sindicato, por exemplo, X, ele já está consciente, já levou essa discussão com a categoria e a categoria já assimilou o vínculo. Outro sindicato, que é o tradicional avulso, centenário, a categoria, apesar da direção saber que existe isso, a categoria não vai discutir 100% avulso sem fazer o conflito. Então, essa questão não ajuda na discussão da unidade. Não ajuda. O que pode ser, mais na frente, ajudar a questão da unidade, é que quando tiver um número maior de trabalhador vinculado, vai forçar os sindicatos a se entenderem. Por quê? Por exemplo, eu pego um trabalhador avulso, estivador, ele vai ser vinculado. Ele vai trabalhar com vínculo. Então ele vai ser contratado por um terminal e vai trabalhar exclusivamente lá dentro. Se ele estiver exercendo a atividade dele de estivador, ele vai continuar sendo estivador. Mas a lei, que nem você colocou aí no bloco aí, que era o seguinte, não foi toda era implantada, ou seja, multifuncionalidade. Nós não implantamos. Exatamente. Então, quando esse trabalhador do órgão for contratado para a terra, o estivador ele tem prioridade na contratação em terra também. De guindaste, tudo. Então, quando ele for trabalhar em terra de guindaste, ele vai passar a ser representado pelo sindicato do guindasteiro. Ele vai deixar de contribuir para o sindicato dele. E vai passar a contribuir para o Sindogesp. Sindogesp. Aí, ele corre o risco, se ele não manter o sindicato dele, futuramente, quando ele for demitido ou rescindido do contrato, ou seja, por parte dele ou da empresa, ele vai ter que voltar para a categoria que ele se afastou. Categoria de origem, no caso, nesse exemplo. Aí vai ter um tipo de uma relação diferenciada. Então nós vamos ter que discutir como que vai ser, manter o sindicato, manter a relação, que é uma outra briga. Como é que você vai fazer uma atividade de um e pagar para outro? Então isso pode forçar a união do sindicato específico. Por exemplo, o sindicato da administração, que é um sindicato praticamente de pessoal vinculado na parte administrativa. 90% é administrativo. Teoricamente, deveria abrir uma discussão com o setaporto, discutir uma junção. Ou, como o setaporto tem uma certa resistência na área do portuário histórico, fundir com
o Sintraporte, porque o Sintraporte está avançando muito na vinculação de pessoal em terra, né? Quase 60% já está vinculado. Então, a relação do Sintraporte e o Sindaporte vai ser iguais. Então, há possibilidade, suponhamos, no futuro... Isso em tese. Em tese, se tiver 100% vinculado do Sintraporte, o Sintraporte e o Sindaporte têm por obrigação de se unir mais na frente, porque vai cair a arrecadação dos sindicatos operário portuário, que é o Sintraporte, por causa que hoje é um sistema de arrecadação do avulso é diferente do vinculado, né? É MMO, movimentação de mercadoria, é uma porcentagem do que faz, e vinculado é fixo. Então, vai ter redução... Vai impactar. Vai ter um impacto. Então, nesse impacto, para manter forte o sindicato, há a possibilidade de resgatar os dois sindicatos. Talvez não seja na minha gestão, nem na do Miro, que está fazendo um bom trabalho, mas seguramente vai ter que discutir isso aí. Aí, discutir nesses dois sindicatos, que é o Sindicato de Capatazia, pode ser que dê início de discutir a fusão dos sindicatos de capatazia, que tem uma relação praticamente semelhante e que está aderindo o vínculo, não é aderindo porque quer não, porque está... Pela necessidade. Pela necessidade muito mais do que a atividade dos estivadores. Então, o pessoal de capatazia já tem um número muito grande vinculado. Então, o pessoal não gosta de falar isso, mas é uma realidade que está enfrentando. Quando a empresa faz concurso público, convocação de trabalhador, aparece o dobro da necessidade. Então, é uma realidade. Então, é similar. A administração com o trabalhador de capatazia, inclusive vai favorecer os trabalhadores, porque você discute de a administração de um jeito, uma database, o outro que é vinculado dos operários portuários, outra database. Aí prejudica a negociação, prejudica os trabalhadores. Não, mas isso aí, Igor, mas é mais fácil nós ganharmos esse ano, esse campeonato aí, apesar do nosso técnico, de que fazer essa discussão da fusão. Lá atrás você tocou num ponto que eu acho que é fundamental na questão da qualificação do trabalhador, que é a multifuncionalidade. O trabalhador está disposto a ser multifuncional. Está sempre. O que faltou por parte dos empresários, do poder público, do governo, para que essa multifuncionalidade efetivamente, na prática, pudesse acontecer, o trabalhador ficar melhor qualificado e aí trabalhar melhor, ter uma remuneração melhor e o mercado portuário na nossa região poder respirar e poder ser um mercado como sempre foi, um mercado que empregava bastante gente na região e era um pulmão, digamos assim, oxigenava a economia da nossa região. Não, primeiro que é o seguinte, os trabalhadores sempre tiveram e têm pretensão de se qualificar e participar da multifuncionalidade. Segundo, nós não podemos jogar uma responsabilidade que é do empresário e dos trabalhadores no colo do governo. Então, não existe a possibilidade. Existe o empresário saber a necessidade dele, qualificar o trabalhador dentro da necessidade da mão de obra que ele vai ocupar. E o sindicato se preparar para isso. O que ocorreu no primeiro momento, que criaram o Senep, quando criou o Senep, criou com fundo político. Já visto que o primeiro presidente do Senep foi político, não tinha nenhuma relação, apesar de ser uma excelente pessoa, até um cara que eu admiro e defendo, por mim, ele exercia um cargo na direção da questão portuária, porque ele sempre foi um político que defendeu os portos. Então, começamos errado. Aí fizemos treinamento, qualificação, voltado para a sacaria. Qualquer trabalhador do porto, ele é bambambam em sacaria. Nós queremos se qualificar dentro da nova tecnologia, equipamento mais moderno, serviço correlato à operação portuária. O que é serviço correlato? É pesagem, planilha de operação, fiscalização nos gates, fiel de armazém, pessoal administrativo. Ou seja, fazer uma qualificação das atividades ligada ao porto em si, não voltada só à questão da operação, empilhadeira, guindaste, sacaria. Isso aí, o futuro vai apontar que não vai existir. Então, nós temos que trabalhar, qualificar o trabalhador dentro da nossa cidade. Por exemplo, você tem um terminal, sua carga é específica para uma operação. Treina o trabalhador para
para aquela operação específica. Você sabe que agora já tem operação que quase não ocupa o trabalhador, só é retaguarda. Então, tem um container aí que ele vira assim, eu tenho que trazer o filme no próximo programa, vou trazer para você ilustrar essa... Para ilustrar. O container embarca, ele é engatado de forma diferente, aí ele vira assim, ó, a carga volta, cai todinha no porão, ele volta à origem, só tem um motorista de empilhadeira, motorista de um carro específico, o funcionário canota é o que, quando entra, não tem mais ninguém. Ou seja, esse trabalho de estivagem da carga no porão é tudo... mestre, contramestre, o trabalhador para puxar com o cabinho, nessa operação não existe, nessa específica. Mas tem todo o serviço de retaguarda. Que não existia antes e que tem que existir. Então, se eu não tenho mais aquela função de fazer o cabinho, segurar o cabinho, castanha, o nome que seja, eu vou fazer aquele serviço, porque eu estou preparado. Nós temos um pessoal que tem preparo. Tem pessoas que pensam que trabalhador portuário é só carregar saco. Não, tem pessoas, nós temos engenheiro, advogado, nós temos concorrente do filete. Tem veterinário, tem jornalista. Tem jornalista. Jornalista é que tem demais, né? Jornalista tem demais. Jornalista, veterinário, então, nós temos pessoa que tem condições de se preparar para outra atividade. Por dizer, fazer planilha, fazer o levantamento da necessidade, fazer serviço de logística. Então, nós não queremos só trabalhar na operação. Então, existe a possibilidade de ir para o mercado de trabalho de todo tipo de trabalhador portuário. É um desafio que nós vamos fazer, mas os empresários têm que acreditar na gente. O empresário, muitas vezes, faz uma opção para o pessoal fora do sistema, porque ele acha que nós somos muito... não é crítico. Já tem algumas práticas que ele não vai conseguir tirar. Diz que nós somos viciados já nas práticas que tem que mudar. Não tem nada. Nós temos que quebrar esse tabu. Alguns empresários ainda acreditam. Outros, quando são mais novos, ele fala, aquele pessoal do portuário é diferente. Antigamente, nós tínhamos um perfil que era tudo tatuagem, tudo cheio de malandragem. Hoje, tatuagem, tu vê um jogador de futebol, parece um jornal. O que mais tem. O que mais tem. Então, já não está muito tabu. Então, nós temos que se atualizar. É muito difícil, inclusive hoje, nesse programa, nós estamos falando dessa questão do vínculo, vai dar um problema, mas não é bem assim, não. É assim mesmo. Nós estamos... Sindicato, por exemplo, sindicato A já tem um perfil voltado e assimilando para vinculação. Sindicato B só vai se filiar no último momento na força. Isso é uma realidade. Nós enfrentamos isso aí, você acompanhou muito bem na época, a questão da escala. Sindicato assimilou a escala logo, outro sindicato não pegou, teve até uma paralisação, briga, a escala foi por órgão. Aí depois tivemos um outro conflito muito grande, questão da escala eletrônica. Sindicato A assimilou, B assimilou, o outro sindicato, vamos só para a eletrônica até a morte. Hoje é 100% eletrônico. Então, toda mudança tem aqueles que assimilam mais rápido e aqueles que fazem a existência mesmo sabendo que a existência dele vai chegar um momento que ele não vai ganhar. Porque hoje os trabalhadores portuários, nós temos uma lei totalmente prejudicial aos trabalhadores e favorece os empresários. E antigamente o porto era administrado só pela Companhia Doca de Santos, e a operação portuária estava na mão do sindicato. Hoje, a CODESP não tem nada com a operação portuária e a operação portuária está na mão dos empresários. Então, cada terminal tem o poder de trabalhar de acordo com a sua necessidade. Então, você pega um terminal assim, Santos Brasil, que é o maior terminal, um dos primeiros terminais, ele tem um poder e tem uma estrutura de fazer um enfrentamento com os trabalhadores, aguentar 10, 15 dias. E os trabalhadores não têm uma estrutura de aguentar 15 dias sem remunerar, sem ganhar nada. Então, o cansaço e a falta vencem pelo cansaço. Eu vou fazer um rápido break. Na volta, eu quero fazer uma comparação. O que era melhor? Companhia Docas de Santos ou o Porto na sua configuração atual? TV com Debate volta em instantes.
Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser. Olá, você gosta de videoclipe? Você, assim como eu, acha que música boa não fica velha? Eu sou o VJ Marco Ferrari e apresento Video Classics, o programa que leva você a uma viagem ao mundo do videoclipe. Aqui você vê o melhor dos anos 70, 80 e 90. Video Classics, você assiste aqui na TV com Santos. Espero por você. Ladies and gentlemen, Video Classics. Desabafa aquilo que você tá sentindo. Parece um fraquinho assim chorando, você não é um cara forte? E você tá aí se lamentando, triste? Pra você melhorar, você vai ter que... respirar. Você não acha que você tá reclamando com um problema muito pequeno? TV com debate especial sobre o Porto de Santos. Retomamos agora para o nosso segundo bloco. Hoje nós recebemos aqui o presidente do Sindaporte, o Sindicato dos Empregados na Administração Portuária, Everandi Cirino dos Santos. Antes de retomar a conversa que estava muito boa com o Cirino, mandar um abraço para o Rodney Oliveira da Silva, presidente da Estiva, para o Miro, presidente do Guilherme do Amaral Távora, Pestana, Valdir de Souza Pestana, do Sindicato dos Rodoviários. Rodoviário, e também era portuário. Agora que a Justiça diz que ele não é mais portuário, mas sempre foi portuário. Sindicato dos Conferentes de Descarga, o nosso sindicato elitizado. Sindicato dos Vigia, Cavalcante, Eterno, era vice... Era agora, Jorge Fonseca? Agora é Cavalcante. Agora é o Cavalcante. Adilson, concertador, o sindicato mais antigo, seu Adilson. E o sindicato do Bloco. Aí, é Josimar Bezerra de Menezes? Não, aí tem o Ilcinho, mas o Josimar ainda é a figura do sindicato. O Ilcinho, você é o presidente, mas eu sou Jurássico, eu sou da velha guarda. Você continua presidente, estivador e Josimar. E temos o companheiro que era presidente do sindicato, mas numa composição que deu ruído na composição, houve conflito, mas é o meu amigo, o Sindicato dos Conferentes de Capatazia, Pedro Luiz Pacheco, que hoje é representado da capatazia pelos conferentes. Mas o Pacheco tem sempre um olho aberto, outro fechado com o sindicato, e não assimilou. Tem que falar isso porque o Pedro Pacheco não assimilou. Pedro Pacheco é bom de briga. Me diga uma coisa. Corintiano. Me diga uma coisa, antes da gente entrar no break, a gente falou da questão da diferença entre a Companhia Docas de Santos e agora esse modelo de gestão atual. O que era melhor para o trabalhador e para a operação portuária? Era aquele antigo modelo ou é o modelo moderno atual? Para o trabalhador portuário, para todos os trabalhadores, o modelo antigo era melhor. Para os empresários que não era dono da operação portuária, os empresários que eu digo, é o pessoal de agência de navegação. O modelo anterior era antigamente, era bom para os trabalhadores, era bom para o pessoal de agência de navegação e para os despachantes. Por que era melhor? Explica principalmente para o pessoal mais novo. Mais novo era melhor. Não vou dizer pela produtividade, estou dizendo pelo ganho. Porque antigamente o sistema da operação portuária, o custo da operação era fechado no fim da operação portuária. Como é que era fechado? Você chegava lá, fazia a planilha do fechamento,
o custo da operação foi X, trabalhador foi tanto, estadia do navio foi tanto, para a agência foi tanto, aí fechava. Então, todo mundo ganhava. Todo mundo ganhava. Ganhava os trabalhadores, ganhava a despachante, ganhava a agência. A agência hoje, para vocês terem uma ideia, era igual a um condomínio. Quando fecha o condomínio, 15% da taxa de administração era isso aí. Então, o custo era alto e dava retorno para todo mundo. Isso aí é uma realidade. Aí veio a Lei 8.630, tirou a operação da Codesp, passou para os operadores portuários. Então a Codesp, vamos fazer um parênteses, ela deixou de ser operadora portuária e passou a ser autoridade portuária. Autoridade e administradora do porto. Então, autoridade e administradora do porto. E os operadores portuários foram assumir na operação portuária. E aí, a contratação do navio, aí que é o detalhe, passou a ser diferente. Os operadores portuários, eles contratavam o frete, o armador, a carga, já preço fechado. O que é esse preço fechado? O navio precisa movimentar tanta tonelada de mercadoria, container, carga geral, o que fosse. E agora já não tem muita carga geral, mas na Lei 8.600 ainda tinha. Quantos dias o navio vai ficar? Aí eles faziam a planilha X. Então, vou te pagar tantos dólares. Se o navio tivesse demora na operação, atrasados, com chuva, sem chuva, não tivesse trabalhador, era aquele custo. Então, o navio passou a demorar menos, porque não interessava para o armador ficar 10, 15 dias que nem ficava no passado, que havia interesse. Não era para o trabalhador, não, para toda a cadeia da operação portuária. Né? Todo mundo era vilão, não era só os trabalhadores. Então, o custo passou a ser fechado. Aí, eles começaram a se especializar em algumas operações. Também, outra coisa, passou o dono da mercadoria, o armador, ter uma atuação direta na operação portuária, coisa que não tinha no passado. Então, o armador, me lembro como tinha a Dixon, uma agência de navegação Dixon, que o cara ganhava, por exemplo, o meu salário fosse 2.000, ele ganhava 5 vezes meu salário com taxa de representação, com despesa de representação, almoçava, jantava, noite. Meu amigo Djalma, que não sei se ele está vivo, porque era um cara que é gente boa. Então, eles, por exemplo, tinha taxa de representação para facilitar, era todas as operações, isso aí era o uso e costume. Hoje não, hoje o armador é o dono da carga, é o dono do navio e o dono do terminal. Então, qualquer operação mal sucedida ou feito planejamento de forma diferente, vai dar no bolso dele. E aí ele contrata algumas pessoas que se passam pela mídia como empresário, mas são contratados, são empregados, carteira assinada, recebe salário, bom salário, mas são contratados, não é o dono. Dono em Santos só tem 2. Marimex, que é o Caio, é o dono da Marimex, e Rodrimar, que é o dono da Rodrimar. Os demais, que eu salvo o menor juízo, que eu não me lembrar, é tudo empregado. Não tem essa daí. Qualquer operador, Santos Brasil é empregado, ali é empresário, é tudo empregado. Então, esses dois são donos, são um verdadeiro dono. E, por felicidade nossa, todos os dois santistas. Né? Todos os dois santistas. Daqui? Daqui de Santos. Da região. Um é santista mesmo, o Celso é santista mesmo. O Caio, conheço o Caio foi... Ele começou a vida, o Caio, dono da Marineca, porque começou como um caixeiro, trabalhando com a família. Então, é diferente. Então, por exemplo, essas duas empresas. Se eles não fizerem um planejamento bom, ele vai pagar do bolso dele. Coisa que antigamente não fazia isso. Era rateado esse então, valor mudou. entre todos. E agora eles estão mais agressivos, porque eles querem fazer o seguinte, querem contratar pessoa fora do sistema. O que vai fazer isso? O preço da operação portuária, para eles, vai cair. E para eles pode melhorar a qualidade, coisa que não acreditamos, que os trabalhadores portuários são especialistas na operação portuária. Quando existe acidente no porto e é falha operacional, seguramente o trabalhador não é do sistema. Isso que eu ia te perguntar. O trabalhador que já atua, ele tem uma qualificação, seja pelo tempo de serviço ou pela qualificação que ele foi adquirindo até fora. Nós temos aí algumas empresas que fazem esse trabalho de requalificação com
simuladores. O próprio trabalhador ele vai atrás de uma qualificação melhor para ter também um aumento no seu ganho. Esse trabalhador já está preparado, mas o terminal ele prefere trazer alguém, o de fora do sistema, não é registro nem cadastro no OGMO, ele contrata e ele alega aí que ele vai dar o treinamento que ele acha mais adequado para determinada função. Isso funciona? Não, isso aí é uma forma, por exemplo, os empresários querem, porque queira ou não queira, os sindicatos portuários, é um sindicato, todos os sindicatos, todos, mais estruturado. Então, alguns acordos nossos é fruto de mobilização com os trabalhadores. E isso tem um peso. Se você acompanhar, fazendo um paralelo, por que discute a terceirização no Brasil? Porque o serviço terceirizado, em atividade operacional, é mais barato do que o serviço efetivo da empresa, seja qualquer empresa. Então, por isso que você discute o serviço terceirizado, que você pode trabalhar com número X em algum pico e em menor número em alguns momentos. O trabalhador portuário não, o trabalhador portuário é fixo, tem uma especialidade, é profissional. É que os empresários têm uma questão, não vê os trabalhadores portuários como produtivos. Infelizmente, alguns empresários pensam dessa forma. E criou alguns empresários também uma certa diferença com os trabalhadores. Aí já é questão de diferença, é igual torcedor de time. Questão pessoal com o trabalhador. Porque existem vários times de futebol, que nem o Palmeiras, ele é genérico do Corinthians, né? Meu amigo Passarinho, que me desculpe se estiver vendo o programa, mas o Palmeiras foi fundado numa Isso é história, isso é realidade. É realidade. Uma dissidência do Corinthians que foi fundar o Palmeiras. E aí sim tem outros times, né? Eu não sei se o Flamengo do Fluminense também foi uma dissidência. Mas eu não sei se o Jabaquara era da Portuguesa do Esporte, da Portuguesa Santista. Mas o Santos, eu sei que ele é genérico do Corinthians também, por causa que ele usou a camisa preta e branca, porque nós éramos um time mais famoso de São Paulo, aí fomos fazer um time em 1912 igual aquele time de São Paulo. Mas voltando para o nosso lado, aqui, programa, porque eu gosto de tirar onda que eles ficam tudo doidos. Os santistas e os palmeirenses ficam doidos. O outro time nem vou falar, porque o outro time está na moda agora da Olimpíada, como tem outro torcedor do outro time na Olimpíada. Entendi. Tu já entendeu, esse cara também entendeu. Então, assim, eles criaram uma certa diferença com os trabalhadores portuários. Eles acham que o trabalhador é encrenqueiro, é isso. Nós temos que quebrar essa avaliação e os empresários ajudar os sindicatos, os trabalhadores portuários a ocupar esse espaço. E aí, porque a tendência a médio e longo prazo vai ter poucos trabalhadores avulsos e eles têm uma conta para pagar, os empresários, porque se os trabalhadores avulsos sumir, o órgão vai ter dificuldade. O órgão tinha uma estrutura, hoje já não precisa ter aquela estrutura. E o órgão, todo mundo sabe que o órgão é um apêndice dos empresários. Não tem nada a ver com o trabalhador. Ele foi criado pelos empresários, é dominado pelos empresários, é mantido pela operação portuária, né? Pela operação portuária. Se os trabalhadores avulsos sumir, o órgão vai sumir primeiro que os trabalhadores avulsos. E vai ficar com a conta que já existe hoje, ação trabalhista, passivo trabalhista, que vai repassar para os operadores portuários. Aí tem um detalhe. Alguns operadores portuários, não sendo sócio do órgão e do SOPESP, não vai pagar a conta. Então, tudo essa IGA tem que fazer a transição negociada. Se vai trabalhar com 100% vinculado, vamos ocupar os 100% trabalhadores do órgão. Dá serviço, é questão social, ou se não dá um plano de ligamento, ou faz um incentivo para exercer outra atividade, ou seja, tem que fazer também levando em conta a questão social dos trabalhadores que têm uma idade avançada, que não têm uma possibilidade de trabalhar no outro mercado, fazer essa transição negociada e evitar o caos que nós temos hoje na cidade, quando nós acusávamos, quando a Lei 8.630 foi assinado, que Santos ia ser igual à Baixada Fluminense. Então, passa no centro da cidade, é só casa abandonada. Até a noite da cidade de Santos, que era bonita, acabou a noite na cidade de Santos. Acho que agora está lá para São Vicente. Você falando nisso, então a proposta seria, nessa transição, se priorizar os trabalhadores que já estão atuando no sistema. Registro e cadastro no órgão seriam aproveitados pelos terminais. Treinar, qualificar, ver a necessidade para aquela operação específica, ou seja, dar a possibilidade dele ocupar aquele espaço.
e aí não evite uma crise. Aí, aqueles que não têm condições, já está com uma idade avançada para essa aposentadoria, dá um incentivo para que ele deixe o sistema sem criar conflito. Então, houve na Lei 8.630 um plano de ligamento voluntário. Na ocasião, os sindicatos de Santos fizeram a campanha contra contra o PDV. Os outros portos do Brasil aderiram. Mas só que Santos arrecadou o dobro dos outros portos. Então usaram o nosso dinheiro... Para pagar PDV no Brasil inteiro. Para pagar, até para copeira pagaram, até para faxineira pagaram. Copeira, faxineira, e em Santos nós não conseguimos receber os trabalhadores avulsos. Então nós precisamos resgatar essa história, porque nós temos trabalhadores que já têm idade, já está aposentado, porque agora a lei permite trabalhar, foi uma mudança também que mudou consideravelmente a questão no porto para nós, para uns é benefício, para outros é prejuízo, porque você tem um pessoal novo que não tem tempo, não está aposentado, e você tem aposentado trabalhando, concorrendo à escala da mesma forma. Então, nós temos que tentar adaptar e tentar encontrar uma solução para resolver esse impasse que tem no dia a dia nosso. Hoje nós temos quantos trabalhadores atuando no sistema? Aí tem muita fantasia, né? Sindicato lá, quer ter os 5 mil, outro 4 mil, outro 3 mil. Hoje, segundo o órgão, está trabalhando mensalmente assim, quase cerca de 4 mil trabalhadores, porque tem muito trabalhador que está afastado, né? Para tratamento de saúde. Muito. O Porto faz alguns trabalhadores se acidentarem, coluna, estresse, questão muito trabalhador. Agora o governo golpista deve inchar mais o sistema portuário, que eles estão fazendo revisão do acidente de trabalho, e está dando alta mesmo o cara doente. Então, o sujeito mesmo com problema vai ser obrigado a voltar para o trabalho. E outra coisa, Guto, o Porto não está discutindo isso, os operadores não estão, o sindicato não está. Tem uma questão que você está aposentado por invalidez, e algumas aposentadorias por invalidez, o INSS julga que o cara está curado. Por exemplo, estresse, depressão, e vai ter que voltar para o sistema. Suspender a aposentadoria. Então, hoje eu já tenho um número alto de empregados para a operação que existe, vou ter um número maior. No Porto, na Codesp. Por exemplo, na Codesp tem uma lei, uma determinação legal, que pode só ter 1.560 empregados. Suponhamos que tenha 50 empregados aposentados por invalidez, e o INSS dê alta para eles vão ter que voltar, a Codesp tem que aceitar. Eu tenho no sindicato um empregado... Nessa situação? Nessa situação. Ele foi aposentado por invalidez. Por depressão, não sei o que ele foi, era um dentista. Gente boa, Maurício, dentista. Se ele receber alta, eu vou ter que... absorver ele de volta. E aí uma questão, Cirino, que eu acho que é fundamental... Vai ter um reflexo muito grande na questão portuária, porque você tem um pessoal cadastro, está esperando o registro, você tem pessoal que está querendo entrar no sistema, e muitos desses já são registros. Tu vê que crise nós vamos passar. Nós não estamos nem se resolvendo a questão do vínculo, vai vir essa. O portuário vive intensamente os 30 dias do mês, os 12 meses do ano, 365 dias do ano. Todo dia tem uma crise. Seja uma crise A, uma crise B, uma mais suave, uma mais violenta. Nós vivemos de crise. Nossa especialidade é superar a crise. Talvez um novo modelo de gestão... Não fala em novo. Quando eu falo em novo, nós que somos velhos vamos pagar essa mudança. Um modelo diferente de gestão. Uma gestão centralizada com pessoas aqui em Santos, para administrar o porto. Você acha que ainda poderemos ver o porto sendo administrado numa gestão, digamos assim, bipartite? Município e empresários e trabalhadores, o porto sendo da cidade e a cidade do porto? Porque hoje o que a gente vê é que os destinos do porto são decididos lá em Brasília, e aqui a gente acaba tendo que cumprir ordens de quem nunca passou perto de um porto. Não, a questão da administração do porto, na operação portuária já é por conta dos empresários. Então o governo não se mete. Nessa questão específica que está falando, é a Companhia Doca do Estado de São Paulo. Exatamente. Por exemplo, os empresários, independente da Codesp ser municipal, estadual, os empresários vão atuar do mesmo jeito. Eles podem ter mais facilidade para poder reivindicar algumas questões de acesso. Mas a legislação portuária, para eles, está
estão bem. Agora a questão de infraestrutura, acesso, facilidade... Dragagem. Mas na questão específica da Companhia Doca do Estado de São Paulo, a grande expectativa é que tenha uma gestão profissional com o pessoal do sistema, seja empresário, seja quem for, mas tenha conhecimento e, de preferência, que seja da região. Infelizmente, nós já tivemos governo socialista, governo de direita, governo de esquerda, e não conseguimos furar o bloqueio dos cargos políticos da CODESP sem indicação política. Seja do PT, seja do PSDB, seja do governo golpista, toda essa indicação é política. Nós temos que romper isso. Na questão da dragagem específica, a dragagem é um ponto específico que prejudica tanto os operadores portuários como os trabalhadores e a agilização da operação portuária de Santos. É a dragagem. Até 1980, a Companhia Doca de Santos tinha uma equipe específica, tinha a draga pronta, toda a equipe, engenheiro, marinheiro, todo o pessoal era empregado da CODESP, registrado na CODESP, fazia a dragagem, acompanhamento, a manutenção, e não tinha essa crise que teve. Aí veio o governo Fernando Henrique Cardoso, ele, por um ato administrativo, extinguiu a dragagem, o serviço de dragagem da Companhia Docas, e passou para a iniciativa privada. A iniciativa privada, para fazer a dragagem, é feita através de licitações. E a lei de licitação engessa e cria muita dificuldade para o poder público, porque a dificuldade vem de facilidade. Todo mundo sabe disso. Então, tem que cumprir rigorosamente a lei de licitação. E quando um perde, ele acha, juridicamente, um meio de impugnar a realização da licitação. E aí começa a fazer contrato emergencial. Contrato emergencial não atende interesse da operação portuária. O nome já está dizendo, vai fazer um contrato emergencial para se tapar o buraco. E aí um outro detalhe, na Lei 12.815, passou a prerrogativa da Serviço da Dragagem para a CEP. Para vocês terem uma ideia hoje, o orçamento da CEP anual é menos do que o contrato que vai ser realizado pela dragagem. Ou seja, ele não tem orçamento para bancar a dragagem. Aí as companhias DOCA, e Santos é a maior dela, fica responsável pela dragagem por uma delegação da CEP para a companhia. Ou seja, se era nosso, se mandou para eles, então o governo deveria, na hora que assinou a medida provisória extinguindo a CEP, ter prestado atenção, observado para esse detalhe, porque tem gente no governo golpista, agora de falar golpista, os caras ficam doidos. Tem gente, por exemplo, o Padilha foi ministro do transporte, conhece Porto, conheceu, atuou diretamente no Porto, aqui em Santos tem uma atuação, tanto na indicação como na questão administrativa, conhecia, sabia que a CEP, sendo extinta, tinha que regulamentar o setor da CEP no Estado do Transporte, que não está regulamentado. Tinha que regulamentar a questão da dragagem, que ele conhecia, haja visto que no passado ele era a favor da privatização da dragagem. Então, aí passou para a CODESP fazer. Então a CODESP não faz, a contento, prejudica, não porque a CODESP não queira, porque tem ação judicial e tem a questão da impugnação. Da impugnação. Não atende a CODESP, o governo, não atende os empresários, prejudica alguns contratos operacionais. Você tem terminal aqui no Sabó, que o navio de calado alto não vai. Existe uma conversa que tem 13, 15, não. Tem trecho do porto que tem 13, tem trecho do porto que pode chegar até 14, mas tem trecho que tem 12. Então nós temos vários trechos do porto, 1, 2 e 3, e aí nós não vamos chegar no acordo. Aí os empresários, coordenados pelos consultores portuários, né? Consultor César Aquino, presidente do SOPESP, consultor portuário que já foi diretor da CODESP Bucismo, defendem que a dragagem seja privada, seja totalmente privada. Aí existe um outro grupo que tem que ser uma empresa de fim específico, com a participação, sem ser na direção do poder público,
Porque sendo privado, você não precisa entrar na lei de licitação. A empresa contrata, paga quanto quiser, diz os especializados que o custo do contrato vai ser menor, porque não tem aquelas facilidades, não tem aquele jabá, né, que fazem. Tudo bem, mas isso aí é o que está falando é o Cirino. Então, dizem eles que vai ser o custo maior. Eles fizeram uma apresentação e fizeram essa colocação. E tem outros que defendem que tem que ser público. Por exemplo, entendeu? E foi muito bem definido pelo presidente, pelo um representante da praticagem de Santos, foi em São Paulo, era o coronel da Marinha, foi comandante da Marinha, onde que a dragagem tem que ser público. Nos outros portos é o Exército, Marinha que faz, o Brasil tem que ser público, que é uma área de segurança nacional. Bom, existe agora o Jama, que foi vereador, presidente da Câmara, é engenheiro da Codesp, o pai dele trabalhou na Codesp, ele tem 40 anos da Codesp, ele está fazendo um estudo e está chamando o sindicato para defender uma autarquia municipal em Santos, ou seja, com a participação de Santos, Guarujá e Cubatão, porque tem as 3 cidades, ele vai ter porto, para criar uma empresa de autarquia municipal, uma autarquia onde que faça um trabalho específico para o porto. Nós vamos discutir isso. Agora vai ter um encontro que todo ano tem sobre a questão portuária. Os empresários vêm com a privatização, outro grupo. Nós vamos tentar apresentar um projeto para que seja feito dessa forma. Santos tem um serviço de dragagem específico para o Porto Santos. Se vão ter sucesso ou não, porque os empresários, eles são contrários à questão da empresa pública, porque eles sabem que a empresa pública, o serviço fica caro, engessado. É caro e engessado. É caro e engessado. Não é nem que seja ineficiente, é engessado. Então, você, pensando no lado deles, eles estão corretos. Não é possível, nós estamos um ano discutindo a mesma coisa da dragagem. Já a imprensa escreve, assinou o contrato da dragagem, vai começar daqui 15 dias. Passa 15 dias no comércio. Pô, não é assim, pô. A imprensa vende uma facilidade e na operação mesmo. A imprensa também não tem culpa. É que faz o release lá com a Desp, lá faz o release, vou plantar. E a gente já chegou ao final do programa, mas é importante frisar que com a falta da dragagem, os navios não podem entrar carregados no seu máximo e essa carga acaba indo para outros portos e gerando emprego em outros portos, ao invés de gerar emprego e renda aqui na nossa região. Esse é mais um desafio para nós com a questão. Nós estamos perdendo carga, estamos perdendo contrato, além do custo de Santos, eles alegam que seja um pouco maior por causa da logística, e agora nós temos essa situação da dragagem. Mas acreditamos que nós vamos resolver isso aí, nem que seja daqui uns 20 anos. Cirino, muito obrigado. Infelizmente o nosso tempo acabou. A dragagem empresária. É Pássaro, é o presidente lá, ele é o bambambam dos empresários para discutir a dragagem. Estuda com carinho, que a administração volta a ter a draga. A draga estava aí, ela foi reformada, a iniciativa privada comprou aquilo lá como sucata e usa ela como dragagem. Pô, dava para fazer, o custo não vai aumentar para vocês. Pensa nisso aí. Cirino, muito obrigado. Infelizmente o nosso tempo acabou, a hora passou rapidamente, eu tenho a impressão que esse programa foi muito útil para a comunidade portuária e você já está... E vou apanhar para caramba, vou apanhar, Goto, vou apanhar porque quando eu falo do vínculo, e aí o meu amigo estivador, a família estivadora que é mais resistência, nós os outros da capatazia já está se adaptando aí, só o contreiro que não quer acreditar que isso é uma realidade, mas os estivadores, eles têm uma reação, uma resistência muito maior do que o pessoal da capatazia. TV Com Debate fica por aqui, nós agradecemos a sua audiência e voltamos no próximo programa. Até lá.